Oi gente, tudo bem? Eu sou o Renan e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um vídeo assim diferenciado, porque hoje eu estou doente. Tô com uma pequena dor, bem pequena assim no rim, que tá me deixando muito desconfortável gravando esse vídeo, mas eu falei, não, eu preciso gravar, porque eu não lanço vídeo faz tempo. Eu tô perdendo toda a frequência do canal, era pra sair 2 vídeos por semana, tá saindo um. Essa semana provavelmente vai sair só um, e aí depois na semana que vem voltamos com 2 ou até 3 pra compensar. Mas eu não sei, tô perdendo totalmente o ritmo do canal e assim, hoje eu tô vindo gravar só porque eu sei que eu preciso postar alguma coisa essa semana, porque senão eu também não estaria fazendo isso, tá? Porque tá complicada a situação, eu ainda tô gripado pra melhorar, a minha voz deve estar ótima nesse vídeo, mas eu vou relevar e eu vou gravar. Até porque eu preciso falar sobre os livros do mês, né? E aí eu quero começar já falando sobre os livros do mês de agosto, mas no caso os lidos de agosto, porque ocorreu alguns probleminhas, né? Eu tinha feito assim uma lista gigante dos livros que eu queria ler, e isso incluía um dos livros que tá aqui nessa lista, mas esse mês eu só li 2 livros. Eu não li nem um pedacinho assim de um conto pra completar 3, porque eu já tava com por aqui de paciência, eu já não. Ai, meu cabelo tá lindo hoje, né? Ó. Que lindo, né? Eu já tava meio de ressaca literária, que emendou um pouco com setembro também. Tô gravando isso aqui no dia 7 de setembro, então tá. Não, dia 8. Então tô no comecinho ali de setembro, as coisas já estão fluindo melhor, mas tive uma pequena ressaca literária ali no meio de agosto, que emendou com uma viagem, e aí não consegui fazer nada. Então, assim, em muito pouco eu li 2 livros esse mês, que nem eu falei, mas a minha lista, gente, ela era enorme, assim. Eu tinha 5 livros pra ler esse mês, queria ler 5 livros pra esse mês, junto com um desses aqui que tá aqui. Eu queria ainda ler Fúria do King, queria ler o Iluminado, eu queria ler o Morte na Mesopotâmia, e tinha mais algum livro aí que eu queria ler esse mês ainda e que eu não consegui. Que nem eu falei, entrei numa ressaca literária, muito por causa de um livro aqui que a gente vai falar daqui a pouco. Mas pelo menos li 2, sabe? Pra mim já tá bom, mesmo se eu lesse um. E ainda pra finalizar o mês, ainda comecei a ler A Roda do Tempo, que eu achei que eu fosse conseguir ler em uma semana. Muito idiota também, né? Porque o livro tem 800 páginas, pensei, não, vou conseguir ler em uma semana. Só que o problema é que uma página do livro equivale a 50. Então, assim, tá muito complicado de ler. Eu leio 15, 20 páginas em uma hora. Então, assim, normalmente eu leio, sei lá, 30, 40 páginas em uma hora. 30 não. Mais ou menos isso. E eu tô lendo quase a metade, sabe? Tô lendo 15 por hora. Porque o livro, ele é muito grande, ele tem 800 páginas. E ele tem umas páginas, assim, com uma fonte meio pequenininha, assim. Muito texto. Então, assim, tá complicado, mas tô fazendo funcionar, tá indo aí, vou terminar ainda essa semana a Roda do Tempo, e depois já pego algum outro livro pra ler, vou acabar lendo algumas outras coisas aí nesse meio tempo. Muito da meta que eu tinha trazido pro mês passado, eu vou trazer pra esse mês de novo, porque tá complicado. Então, assim, antes da gente entrar nas leituras de fato, por favor, não esquece de deixar seu like aí embaixo e se inscrever no canal, tá bom? Ativa o sininho também pra você não perder nenhum vídeo novo. Aproveita, já fica por aqui, já vê o restinho do vídeo, mas também vai depois ver os outros, tá? Porque assim, eu tô postando bastante vídeo legal, bastante variedade de coisa por aqui. E o bom é que eu tô doente, parece que eu tô falando muito melhor do que eu falo nos outros dias, né? Mas tudo bem, vou fingir aqui que tá tudo certo, que eu não tô gravando isso aqui doido. Mas enfim, o canal tá tendo muitos conteúdos legais, pretendo fazer algumas outras coisas ainda na próxima semana, coisas novas, então sim, tem muita coisa aí, tá bom? Então por favor se inscreve pra não perder nada, tá? E aí, vamos começar agora a falar sobre os livros que eu li esse mês, os 2 livros que eu li esse mês, e eu vou começar já pelo pior mesmo. Eu li um livro ruim e eu li um livro bom, então assim, até que deu uma compensada, mas eu preferi que esse livro aqui tivesse sido melhor. E assim, pra vocês verem como foi complicada a situação, eu li esse livro aqui. Já vou até falar que livro que é, né? É o A Lista de Convidados, que eu falei em um vídeo recente do canal, não lembro qual que foi, mas eu vou provavelmente deixar aqui nos cardzinhos pra vocês. Mas eu falei dele recentemente, falei muito mal, porque eu não gostei desse livro. E eu tinha começado a ler ele no final do mês passado. Não, no final do mês retrasado, né? Julho. Tinha começado a ler ele. E não tava gostando já. Já falei pra vocês nos livros do mês de julho, que eu não tinha gostado muito, já não tava curtindo muita vibe. E aí finalizei e gostei menos ainda, porque o final é muito chato. Tudo nesse livro foi muito chato, tá, gente? Não vou mentir, não. E o final eu senti que não teve coerência nenhuma. Pra mim parece ser um livro feito meio de qualquer forma, sabe?
E é o que mais me irrita nele, porque eu não vejo uma apreciação, sabe? Não vejo um carinho pra escrever esse livro, o que me deixa meio chateado, assim, porque eu tava com algumas esperanças em cima dele. Eu acho que eu tô até pegando meio pesado falando que eu não senti carinho, né? Porque provavelmente a autora teve muito trabalho pra escrever ele. E tudo bem, existem gostos diferentes e tá tudo bem a gente ter opiniões divergentes, mas na minha opinião não é um livro bacana. Eu não gostei nada desse livro. Não vou falar nada, que eu dei 2 estrelas, né? Dei duas ou 2,5. E eu gostei de algumas coisas, mas muitas poucas coisas, assim. Gostei um pouco, bem pouco, assim, do começo. E gostei da Olivia e da Hannah, que estão as minhas 2 personagens favoritas nesse livro. Talvez as 2 que eu goste, as únicas. E só isso nele que realmente me chamou a atenção. O meio dele é bacaninha, mas aí depois se perde muito. E o final, pra mim, sabe, meio. Ele acaba de uma forma muito do nada, sabe? Logo, o crime demora horas pra acontecer. Só acontece no final do livro. A gente só descobre quem vai morrer no final do livro. Pra ele morrer no final do livro. E aí, sabe? A maior parte do livro é você passando ódio com os personagens, e não é alguma coisa que eu gosto. Eu não gosto desse tipo de thriller, tá? Então, ele entra assim como um thriller psicológico, mas não é pra mim. Não sei se é uma coisa com gênero, talvez, mas se bem que eu considero o A Noite Sem Fim, da Agatha Christie, um livro de thriller psicológico, e eu gosto mais dele do que desse aqui. Inclusive, dei 5 estrelas pra aquele. Esse aqui eu dei 2. E é um dos poucos livros que eu posso dizer que eu realmente não tenho muitas coisas a favor dele. Ai, que horror, né? Eu acho péssimo, assim. Mas me deu uma sensação muito parecida com a da Garota do Lago, quando eu vi, do Charles Dickens, se eu não me engano, acho que é o nome do autor. Eu li A Garota do Lago e na metade da história eu já tava totalmente entediado, porque eu não gostava de ninguém, não gostava dos personagens, não tava gostando da história. E aqui aconteceu de novo, sabe? Não gosto dos personagens, não gosto como foi construída a história, não gosto. Isso aqui foram 5 minutos eu só reclamando desse livro aqui, porque eu realmente não curti, tá? Acho que eu provavelmente vou dar pra alguém isso aqui. Eu fiz até algumas anotaçõezinhas no meio do livro, sabe? Eu gosto de fazer anotações com post-it, mas, sei lá, até o meio do livro, assim, eu tava até gostando, depois perdi totalmente o interesse. Chegou num momento que eu já não me importava mais, sabe? Eu já tava tão por aqui com os personagens. Tem muito personagem homem chato, assim. Aqueles estereótipos de hétero chato, sabe? Que já me irritou. São uns homens babaca. Não foi pra mim esse livro aqui. Talvez seja pra você, então eu diria que você pode, assim, até dar uma chance. Mas pra mim não funcionou nada, tá? Vou dar até uma pequena sinopse pra vocês. Se vocês não conhecem, a lista de convidados é a história justamente de uma lista de convidados. É uma história de uma lista de convidados. Não, mentira, não é não. Na verdade, é a história de um casamento. Vai acontecer um casamento numa ilha paradisíaca. E aí, essa noiva, que é uma pessoa super, assim, chata também. Essa mulher é chata, viu? Ela e o marido dela, nossa, enfim. E aí, eles estão convidando o pessoal. Eles convidam os padrinhos, convidam a família e tudo mais pra essa ilha. Que é uma ilha, assim, que alguns dizem que é meio sobrenatural, alguns dizem que é meio mal assombrada, e aí a gente fica nessa até o final do livro, mas o ponto principal não é esse. Na verdade, é só uma coisa do começo, depois a gente perde totalmente essa parte, e aí a gente vai pra uma coisa de relação dos personagens. A autora faz essa exploração, assim, da relação deles, de como um interage com o outro, e é isso que faz o livro caminhar pro final, assim. Então, mas pra mim não funcionou isso aqui, tá? Explicando assim, parece até um negócio interessante, e por partes, essa coisa me motivou a ler o livro, né? Esse interesse me motivou a ler o livro. Mas depois que eu peguei ódio pelos personagens, eu já não tava me importando de quem eles gostavam, de quem eles desgostavam, não tava mais ligando. E aí, larguei, né? Não larguei, finalizei. Mas larguei mão de gostar. Mas é isso, vou parar de falar mal por aqui, porque tem agora um livro que eu vou falar muito bem, e que, inclusive, eu sinto que eles são 2 contrapartes, assim. O que eu vou falar agora, que ele tá aqui atrás de mim já, né? Que é o História de um Novo Sobrenome, da Helena Ferrante, que é a continuação de A Amiga Genial, que eu falei no lido de... Ai, já não lembro mais quando que eu falei. Mas, quando eu falei muito bem, né? Porque eu adoro Amiga Genial. Quero trazer um vídeo aqui no canal sobre, muito em breve, inclusive, tá pra ser um dos próximos vídeos que eu vou gravar.
porque eu realmente gostei muito de Amiga Genial, eu cheguei a favoritar o livro, e aí já peguei logo a sequência, muito perto, assim, acho que com um mesinho aí de diferença eu já peguei o História de Novo Sobrenome pra ler, porque eu tava muito ansioso pra isso aqui. E assim, valeu a pena, viu, gente? E aí eu falei que esse livro aqui tem um pouco de semelhanças, assim, com a lista de convidados, porque ele realmente tem, tá? Os dois falam sobre essa interação entre pessoas, né? Esse livro aqui, ele é carregado justamente pela relação dessas duas personagens, mas a gente também vê a relação delas com as pessoas que cercam ali a vida delas, tá? A personagem principal pra mim sempre vai ser a Lenu, porque é ela que conta essa história, e eu vejo ela muito mais como protagonista do que a Lila, por mais que a Lila mova muito mais a narrativa. Eu acho que o foco principal do livro sempre é a Lenu, que é uma coisa que eu gosto porque eu adoro a Lenu, tá? E esse livro que me fez ficar muito apaixonado por ela. Eu adoro essa personagem, eu adoro. É porque eu me identifico muito com ela. Então a gente tem umas coisas assim muito parecidas. Mas esse aqui também é um livro que fala sobre a correlação dos personagens e tem como foco principal isso. Só que aqui é feito de uma maneira muito melhor, tá? E aí, se você não sabe, o História do Novo Sobrenome, como eu falei, é a continuação de Amiga Genial, que é a história da Lila e da Lilu, da Lila e da Lenu, que são duas amigas que moram em Nápoles, na Itália. Nápoles é na Itália ou na França? Na Itália, né? E elas se conhecem ali na infância e essa quadrilogia, né, esses 4 livros, vão falar sobre a história delas, da infância até a velhice. Porque a gente sabe, desde o primeiro livro, que a Lila desapareceu ali na velhice, já quando elas estão mais velhas. A Lila desapareceu e a Lenu agora tá voltando pra contar a história das duas. E aí a gente chegou no final do primeiro livro com um acontecimento muito importante na vida da Lila. E esse aqui é o livro que vai contar muito sobre o que aconteceu com ela depois disso, né? Então a vida dela muda muito. E em consequência dessa mudança da vida da Lila, a vida da Lenu muda muito também. Porque eu sinto que o tema principal dessa história sempre vai ser a amizade, só que eu diria que talvez seja a insegurança muito mais que a amizade em certos pontos. Porque a Lenu é uma pessoa muito insegura do que ela faz, né, da vida dela mesma, com a aparência dela. E ela pauta muito a vida dela em cima da vida da Lila. Então a gente tem muito esse contraponto dessas duas pessoas, porque a Lila é muito segura e a Lenu não é. Então, assim, a gente vê muito a Lenu pautando a vida dela em cima da vida da Lila, né? Então, se a Lila faz uma coisa, a Lenu também quer fazer, e aí ela fica com inveja, e ela se sente menosprezada pela Lila. Então, tem tudo isso que vai acontecendo aí, esse conflito de interesses, mas enfim. Esse livro aqui, ele fala justamente sobre o que acontece depois que a Lila passa por uma coisa ali no primeiro livro, que é algo que muda totalmente a visão dela sobre o mundo. E esse livro aqui, ele tem assuntos muito pesados, tá? A gente fala sobre violência doméstica, a gente fala sobre a felicidade da mulher, sobre maternidade, sobre casamentos que não dão certo, né? E principalmente sobre insegurança, né? Então, a Lê nos trata, assim, quase como um objeto, às vezes, nesse livro aqui. Ela não vê os interesses dela e ela não coloca os interesses dela em primeiro lugar em grande parte do livro. Então, é uma das coisas que me fez... Tem muitas reflexões sobre isso, a gente explora muito isso aqui, e foi uma das coisas que me pegou nesse livro aqui, tá? Me pegou pelo emocional de uma maneira absurda. Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro aqui, não dei 5, que nem eu dei pro primeiro, porque eu tive essa pausa aí de 2 semanas com o livro, e eu não consegui ler nada em 2 semanas. Porque eu tava já numa viagem, eu tava vendo a minha família, e eu já tava nesse processo de entrar numa ressaca literária, e acabou que me pegou completamente a ressaca durante a leitura, mas eu segui dando 4 estrelas e meia porque eu gosto muito do começo e do meio desse livro aqui. Ele já começa de uma forma muito impactante, logo te pega de cara. Que nem o primeiro livro, na verdade eu sinto que o primeiro livro ele demora um pouco mais pra te estabilizar na vida das personagens. Aqui a gente já conhece elas, a gente já sabe como elas são, a gente já sabe quem são os familiares, o pessoal que mora com elas. A gente já sabe de tudo isso, e aí a gente só vai explorando esse dia a dia delas,
com essas coisas que vão acontecendo, né? Então fala muito sobre crescimento, sobre amadurecimento, e toca em diversos pontos, assim, que vão te deixar engatilhado totalmente, tá? Se você é uma pessoa insegura, você vai sofrer com esse livro aqui. O outro também, mas esse aqui principalmente, tá? E eu gosto muito desse livro aqui, dos personagens, das personagens, né? Das mulheres da história. Os homens deixam a desejar um pouquinho aqui. Mas eu gosto muito, gente. Eu tô muito apegado a essas duas personagens. Eu não vejo a hora de saber como que vai ser o resto da vida delas, porque esse livro aqui, ele fala da adolescência. O primeiro livro já fala sobre a adolescência, ele fala sobre a infância e a adolescência, mas esse aqui se aprofunda muito mais no começo da vida adulta. Então por isso que eu falei, da insegurança e tudo mais. Tem tudo isso aqui, e ele acaba de uma forma tão bonita, com um acontecimento em especial na vida da Lenu, que me deixa assim tão... Eu já sinto como se eu fosse amigo dela, sabe? Eu já tô próximo, assim, dessas personagens. E eu já sinto saudade, porque já faz muito tempo que eu não muito tempo, né? Faz 1 ou 2 semanas que eu acabei esse livro, e eu já tô com saudade. Eu já tô com saudade desse bairro de Nápoles que elas moram, dos personagens, de saber o que vai acontecer com a vida deles. Eu já tô louco pra voltar pra essa história, porque eu gosto muito da Lenu e da Lila. Infelizmente eu gosto da Lila, porque ela não é uma pessoa muito boa às vezes. Mas eu quero muito trazer um vídeo sobre essa série no canal, porque eu quero muito falar sobre o meu amor por essas duas personagens de uma forma muito abrangente, muito maior. Quero falar sobre horas sobre elas. Mas vou trazer em breve, tá? Um vídeo sobre a Amiga de Nada, depois eu falo sobre isso aqui. Mas é isso, gostei muito. Não favoritei, dei 4,6, não favoritei. Mas o primeiro, pra mim, ainda... Eu tive uma experiência com ele muito diferenciada de qualquer outro livro. Então, eu sei que aquilo lá é melhor. Talvez eu acho que esse aqui talvez seja até melhor, mas por conta desse probleminha aí que eu tive no meio, talvez eu não consegui apreciar tudo que ele tinha pra oferecer. Mas já planejo reler, tá, gente? Já tô com vontade de reler tudo depois que eu acabar, já voltar pro primeiro, porque eu gosto muito dessa história. Mas é isso, o vídeo pra 2 livros ficou enorme. Eu não sei por que eu falo tanto, mas tudo bem, vou ficando por aqui. Em breve a gente volta aí com outras resenhas, provavelmente. O próximo vídeo vai ser uma resenha aí. Então não esqueça de deixar seu like aí embaixo, de se inscrever no canal, de assinar o sininho e deixar um comentáriozinho, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima.